Olá, bem-vindo ao curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView ou QGIS. Eu sou Eymar Lopes, instrutor desse curso na modalidade online. Bem, parte 1, aula 2. Essa aula é exclusiva para os usuários que optaram a trabalhar com o QGIS. Bom, então nessa aula a gente dá alguma introdução sobre esse aplicativo e ele é, um aplicativo desktop que foi desenvolvido para visualizar, criar, editar, consultar e analisar dados geográficos, assim como também a produção de mapas, impressos, trabalhar o layout ali. É o projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation. Okay? Ele manipula dados vetoriais, pontos, linhas, polígonos e dados matriciais, grades ou imagens, armazenados em diferentes arquiteturas, como arquivos convencionais, Shape, GeoTIFF, e também serviços web, ou mesmo tabelas em bancos de dados geoespaciais, como o PostGIS, que é um drive espacial aí sobre o Postgres, que nós vamos utilizar nesse curso. Ele está disponível também para ambiente Windows, Mac, Linux ou Android. Bom, sobre a instalação, nós estamos utilizando aqui a versão 3.22, que é a versão estável. Tá? Então, no site oficial do QGIS, você tem a versão LTR, que sempre fica aqui na parte superior mostrando qual é a versão estável. Então, é a versão 3.22. E ao longo do ano, vai sendo atualizada a versão RC, que é a Release Candidate. Então, a versão RC já está na versão 24, mas não é uma versão estável como a 22, ok? Então, você clicou no baixar agora, você tem aqui a opção, então, de baixar o arquivo estável da versão 3.22. Lembrando que a partir dessa versão, o Windows 7 32 bits não pode mais ser utilizado com o QGIS, ok? Então, teria que ser tudo só a partir do Windows 8 e tudo 64 bits. Bom, após a instalação, você tem o arquivo aqui que você faz o download. Nos procedimentos iniciais, a gente explica ali o passo a passo da instalação. Você tem um bloqueio do Windows aí para permitir que você faça a instalação, e bloquear eventuais aí softwares como vírus, Então, diga sim ao bloqueio e ao final da instalação você tem o desktop para trabalhar com o QGIS. Mas, dada a diversidade de fontes de dados que você tem em geoprocessamento, esse software trabalha aí com dados geográficos, na forma de pontos, de linhas, de polígonos ou dados matriciais, rasters, multidimensionais. Tá? E a forma de armazenamento desses dados, se for arquivos, Shapefile, GeoTIFF, por exemplo, tabelas de bancos de dados como GeoPact, o Postgres mais o PostGIS, ou serviços como WMS e WFS. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso tudo no nosso curso aí. Bom, o modelo conceitual desse software é muito parecido, inclusive, com o TerraView. Você tem uma arquitetura chamada de projetos, aonde debaixo desse projeto você tem o controle de todas as camadas, Todas as camadas geográficas que você vai trabalhar com o TerraView, com o QGIS. E aí essas camadas, elas podem vir de todas essas fontes disponíveis aqui, arquivos vetoriais, matriciais, GeoPact. Você vê que, inclusive, eles deram preferência agora de estar utilizando o GeoPact em substituição a arquivos Shape, tá? PostGIS, SpatialIT, Oracle e outros drives aqui, tá? E a parte Web Services também está aqui, como WMS, WFS e WCS, ok? Bom, perceba que as camadas do teu QGIS, elas têm que ter aqui um sistema de referência de coordenadas, tá? Isso porque a tela de visualização, também chamada aqui a área de visualização, ela tem também um sistema de referência de coordenadas, porque senão não seria possível
você pegar duas camadas com sistemas diferentes e sobrepor um ao outro. Então, a tela do teu computador também tem que ter um sistema de referência, ok? E a partir dessas camadas, você tem os recursos, então, para filtrar, né, processamento vetorial, matricial, selecionar as geometrias, né, de uma camada vetorial, conexão com banco, a caixa de ferramentas, complementos que você pode instalar, né, para trabalhar com o QGIS, e também a linguagem de programação Python, que você pode usar ela para fazer algumas customizações, né, e otimizar alguns processamentos com esse software. E aqui também a parte de visualização pode ser utilizado o recurso de estilização, né, de preenchimento de rótulos, diagramas, e a partir das camadas que estão num projeto, você pode abrir o layout para produzir a cartografia. Então, um pouco de toda essa estrutura aí será utilizado durante o curso, e nós vamos vendo aí parte por parte dela, ok? Bom, a interface principal está aqui, vocês vão ter contato com ela aí, quem for utilizar, tem um menu principal aqui em cima, e dependendo de complementos que você instala, outros itens podem aparecer aqui em cima, tá? Os painéis, e o painel principal aqui é o de navegação e o de controle de camadas, tá? A área de visualização onde é apresentado os dados, as propriedades da camada, né? Quando você dá um duplo clique aqui numa camada, essa janela é apresentada para mostrar aqui as propriedades principais, né? Como projeção, o datum, e aí também você colocar a estilização a partir dessa janela aqui. Tem também a tabela de atributos para dados vetoriais, então se você clicar com o botão da direita, é aberta aqui toda a tabela alfanumérica com as informações associadas àquela camada, ok? E tem aqui no rodapé a barra de status, que é apresentada aqui para mostrar as coordenadas ali do cursor do teu mouse, a escala de apresentação, né, renderização e também o sistema de projeção da tela do teu computador. Então, na área de visualização, como eu disse, ela tem também aqui um sistema de referência espacial. Ok? E as barras de ferramentas aqui, muitas delas já vêm aqui configuradas, você pode configurar as suas ferramentas e também, dependendo dos complementos, outras barras serão abertas aqui. Bom, falando um pouquinho sobre o menu principal, você tem aqui o acesso, né, às principais ferramentas aqui do QGIS, e aqui na barra de ferramentas aqui de projeto, né, você pode criar, abrir, salvar, enfim, você tem ferramentas específicas aqui para o teu projeto. Os principais painéis são a caixa de ferramenta de processamento, né, que tem as principais ferramentas e também de outros complementos que serão instalados. O painel de camadas, o painel de navegador, né, que qualquer um deles você pode a qualquer momento desabilitar ou habilitar, clicando aqui no controle de painéis, que também fica ali no menu principal. Muitas das ferramentas também no QGIS está disponível quando você usa o menu pop-up, que é aquela caixa de opções quando você clica com o botão da direita sobre uma camada ali ou uma área específica do aplicativo. Okay? O QGIS tem uma ajuda online, tá? Então, se você procurar aqui ajuda, né, clicando F1, ele te direciona para uma interface web com ajuda online do software. E também tem, para interfaces aí específicas, você tem também uma documentação básica ali explicando sobre as propriedades daquela interface. Bom, o menu de projeto, como a gente mencionou, você tem aqui criar projeto, abrir projeto, salvar, o novo compositor de impressão, mostrar o gerenciador de layout, gerenciador de estilo, então as coisas principais aqui de projeto. Para navegação, né, deslocar o mapa, né, arrastar o mapa ali na tela, mover o mapa para seleção, aproximar, afastar, ver tudo, né, de todas as camadas, de uma camada específica, o zoom anterior e posterior,
atualizar a interface, enfim, né, recursos aí de navegação na área de desenho. De atributos, né, identificação de atributos das feições, duplicar feição, selecionar feições de várias maneiras, desfazer seleção, abrir tabela de atributos, a calculadora de campo aqui para dados vetoriais, caixa de ferramenta de processamento, resumo estatístico, ferramentas para medidas, né, de área, distâncias, ali direto na área de desenho, dicas aqui do mapa e anotação de texto. Isso tudo ainda pode ser personalizado pelo usuário em configurações aqui, personalização de interface. Você pode mexer em cada um desses itens, tirar e pôr qualquer um deles ali, sempre que você desejar. Ou personalizar aquele que você usa mais também, né? Deixar disponível para o seu dia a dia. Bom, e na estilização de camadas, nós temos aqui os recursos para dados vetoriais, né? Ponto, linhas e polígonos. No caso aqui de ponto, você tem aqui as diferentes simbologias, foto, visualização 3D, gerenciador de estilos, né? Então, você tem vários recursos aqui para trabalhar dados vetoriais de ponto, da mesma maneira de linhas, diferentes simbologias, rótulo de linhas, visualizações diferentes, 3D, e um gerenciador de estilos aqui, ok? Também para dados matriciais, né? Então, por exemplo, aqui, colocar o nome do município dentro do polígono. Então, tem aqui os recursos também de estilização. Nós vamos ver aí como utilizar boa parte desses. Para dados matriciais, rasters, né? Imagens, então você carregar uma imagem em níveis de cinza aí de uma banda de um satélite, poder trabalhar a transparência, o diagrama, o histograma, gerenciador de estilos, né? Então tem vários recursos aqui também para dados matriciais, né? Se for uma composição colorida também, né? 3 bandas, então dizer o que você vai colocar no canal azul, verde, vermelho da tela aí do teu computador. E se for uma composição sintética também, né, você tem uma paleta ali padronizada para as cores de uma imagem. Bom, e temos as ferramentas de seleção que são muito utilizadas, né? Ou você faz a seleção por apontamento direto ali na tela do computador, usando o clique ou o Ctrl-clique para poder marcar mais do que um, ou se você clica e arrasta, né, também. Na área da grade ou da tabela, você marcar os elementos na tabela e ele acender no mapa. Então, são os recursos por apontamento. E se for por cursor, você pode usar um retângulo, um polígono, um traçado livre ou até um raio para poder marcar uma ou mais geometrias da tua camada que está ativa, tá? Lembrando que esses recursos aqui é para a camada que está ativa no painel de camadas. Bem, e para finalizar, exercício 1.1, vocês terão aí o primeiro contato com o aplicativo QGIS. Então, nesse exercício, nós vamos abrir um projeto que foi criado por mim, né, para exatamente mostrar as diferentes representações, as diferentes propriedades de cada uma das camadas e você ter esse primeiro contato inicial com esse software. Ok? Então, era isso. Se gostou da nossa videoaula, dê um joinha. Muito obrigado. Até uma próxima videoaula.